Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Nesta semana temos a alegria de acolher entre nós a Lúcia Pedrosa Pádua, que também faz parte da nossa Academia Marial. Bem-vinda, Lúcia, que alegria tê-la aqui conosco. Obrigada, Frater Orlando, a alegria é minha. Nós vamos falar sobre a primeira parte do seu livro, Maria e a Espiritualidade Cristã. Nessa primeira parte, a senhora trata sobre Maria e o Espírito, jovialidade e envio missionário diante dos desafios atuais. E para falar sobre esse tema, da jovialidade e essa relação que existe entre a jovialidade e o Espírito, a senhora trata de alguns temas muito importantes na sua obra, temas para os quais a senhora chama atenção e que são tratados pelo Papa Francisco na sua exortação apostólica sobre a santidade no mundo atual, o neopelagianismo, o neognosticismo e também um tema que a senhora traz aí, uma novidade, que é a aporofobia. Então, a senhora poderia explicar um pouco para nós sobre esses conceitos que talvez não sejam conhecidos de todos? Verdade, são palavras que podem ser novas para muitas pessoas, mas estão sendo bastante discutidas pelo Papa Francisco, pela Igreja, pelos grupos, e penso que aqui também é um espaço para a gente trazer estas palavras, não é? São antigas na Igreja, são chamadas heresias, e o Papa Francisco tem falado de neognosticismo e neopelagianismo. Ora, que vem a ser isso, não é? Ele vai nos dizer que são tendências culturais e são tendências religiosas. Ele chega a falar na exortação sobre a santidade que o neopelagianismo e o neognosticismo são inimigos sutis da santidade. O pelagianismo é a tendência da pessoa achar que se autossalva. E o neopelagianismo, como o Papa Francisco vai descrever? Ele vai descrever como aquela tendência da pessoa a confiar a salvação às suas próprias forças, não é? Ou às forças de alguma instituição, e assim esquecendo a novidade do Espírito. Portanto, a pessoa pode colocar a sua confiança em elementos diversos, podem ser até mesmo a doutrina da igreja ou a disciplina. E o neognosticismo é semelhante. A pessoa confia a sua salvação ao seu conhecimento, mesmo aos seus sentimentos. E qual o problema destas duas tendências? Ora, o neopelagianismo, ao contrário de Maria, que se entregou à ação do Espírito, a pessoa quer se salvar pelo que faz. E o neognosticismo também tem um problema. A pessoa está tão segura de que faz as coisas, de que pensa corretamente, ou que o seu sentimento corresponde ao que é pedido, que a pessoa não tenha compaixão pelo que é concreto na vida, pelo que é concreto, as necessidades, o sofrimento. Então, aquela salvação fica circunscrita ao seu mundo interior. Como diz o Papa Francisco, se esquecendo da ternura da carne de Cristo. Lúcia, que alegria poder aprender um pouco mais com você sobre essas duas pragas, vamos assim dizer, do nosso cristianismo atual, que são o neopelagianismo e o neognosticismo. Estamos realizando uma série de entrevistas com a Lúcia Pedrosa sobre a primeira parte de seu livro, Maria e a Espiritualidade Cristã, no qual ela nos fala sobre Maria e o Espírito, jovialidade e envio missionário diante dos desafios atuais. E há 3 desafios atuais que são tratados nesta obra: o neognosticismo, o neopelagianismo e a aporofobia, onde nós falamos sobre os 2 primeiros. Hoje eu gostaria que a gente continuasse a nossa conversa, querida Lúcia, falando um pouco sobre esse termo, esse conceito, que significa aporofobia. Que bom, Frater Orlando, estar aqui. Obrigada. Estou muito contente. Então, sobre a aporofobia.
É uma expressão nova, foi cunhada há pouco tempo. Ela significa aversão, temor, desprezo em relação aos pobres. Em grego, áporos. Então, fobia aos pobres. Segundo esta visão, os pobres são um problema a eliminar. Veja só, não a pobreza, os pobres são um problema a eliminar. Portanto, há esta tendência a excluir todas aquelas pessoas que se consideram que não têm nada para oferecer, ou que não retribuem com algum benefício, não é? na política, na sociedade. Portanto, é necessário eliminá-las. Ou, se não eliminá-las, desqualificá-las, desqualificar sua cultura, desqualificar as suas potencialidades, realizar discursos de ódio, crimes, preconceito e até mesmo dificultar a sua vida nas ruas, nas calçadas, né? E, no limite, chegar a matá-los. Então, a porofobia vivida por cristãos é um grande problema, porque aí a gente olha para Maria e se pergunta, né, Frater, não foi a pobre de Nazaré a que nos trouxe nosso Salvador? Isso mesmo, Lúcia, e não só... aí destacamos a figura da pobre de Nazaré, mas também do pobre de Nazaré, porque o próprio Jesus também foi pobre, né? São Paulo, em uma de suas cartas, nos diz, né? O Cristo que era rico, de rico se fez pobre, e assim com sua pobreza nos fez ricos e nobres. Então, essa pobreza que Jesus viveu e testemunhou com a sua própria vida. Então, de fato, se é difícil entender que a sociedade tenha essa rejeição aos pobres, mais difícil ainda entender que essa atitude parta de nós, cristãos, muitas vezes, não é mesmo? A aporofobia é uma tendência cultural a qual tomar muita atenção, porque ela atinge muitas pessoas. É uma contradição no nosso cristianismo. E outro termo também que é muito importante aqui nessa primeira parte da sua obra é a jovialidade, né? O que significa de fato a verdadeira juventude? Na Vigília Pascal, a gente escuta aquela leitura de São Paulo que diz que o homem velho foi crucificado em nós, não é isso? E nós temos que nos revestir do homem novo. Ora, toda a Eucaristia é essa passagem do velho para o novo, o homem velho para o homem novo, a mulher velha para a mulher nova, ou seja, é a nossa vida inteira e que é o palco desta passagem. E por quê? Porque o velho e o novo estão em nós. O Papa Francisco depois ele vai dizer, ele tem uma exortação que é direcionada aos jovens. E ele vai dizer, inspirado em São Paulo, que a verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. Quem vai perdendo a capacidade de amar, vai envelhecendo por dentro. É o pior envelhecimento que existe. Então, que a exemplo de Maria, nós também estejamos sempre abertos à jovialidade do Espírito, para que assim tenhamos sempre a capacidade de amar. Muito obrigado mais uma vez, Lúcia, pela sua presença. Durante esses dias, estamos tendo a alegria de acolher entre nós a Lúcia Pedrosa Pádua, da nossa Academia Marial, está falando um pouco sobre a primeira parte de sua obra, Maria e a Espiritualidade Cristã. E nós temos falado sobre alguns desafios atuais que nós temos de enfrentar à luz do exemplo de Maria. E hoje, Lúcia, nós queríamos entender, né, queríamos que você compartilhasse conosco como a relação entre Maria e o Espírito pode nos ajudar a superar esses desafios que foram apresentados até agora, né, do neognosticismo, do neopelagianismo e também da aporofobia. Então, vamos aí pela ordem. Maria muito pode nos ajudar e inspirar. Sobre o neognosticismo, que substitui a abertura ao Espírito pelas próprias doutrinas, pelos sentimentos, não é? Que quer uma salvação apenas interior, nós temos aí Maria como uma testemunha privilegiada da encarnação. Como o Senhor nasceu num presépio pobre,
como ele compreende a vida humana, porque entra na nossa carne, na nossa existência, na nossa vida. Então, mostrando que é aí, na nossa vida concreta, que nós o encontramos. Não é uma teoria, não é apenas sentimento, é vida. E com relação ao neopelagianismo, poxa, que substitui, não é, a abertura à graça por realizações humanas. Nós olhamos para Maria e vemos uma mulher totalmente aberta ao Espírito. Não é? Desde o início nós vemos na Anunciação, ela ali no seu sim, na Anunciação. Nós temos depois até Pentecostes, ela está ali com a igreja nascente pedindo o Espírito para uma novidade que está nascendo. E assim, ao longo também de toda a sua vida, ela aberta ao Espírito, não só nesse começo e no final. Nós temos a visitação, em que ela, impulsionada pelo Espírito, visita a sua prima, né, num amor serviço. Nós temos Maria cantando, falando Magnificat, que ela alça a voz com a força do Espírito. Nós vemos Maria no nascimento de Jesus, observando aquela criança e pensando como um Salvador tão grande pode vir tão pequeno, não é? Tudo isso iluminado pelo Espírito. Maria acompanha o seu filho, Maria aprende com seu filho, ela aprende o segmento, ela é aquela que escuta e coloca em prática a palavra do seu filho e pede que nós façamos. Tudo isso é impulsionado pelo Espírito, quando ela diz, fazei o que ele vos disser. Maria ao pé da cruz, no sofrimento, enfim, não é? Ali no cenáculo, no próprio mistério da Assunção, a gente vê como a igreja crê que ela viveu toda a sua vida no Espírito e por isso agora está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Então, aí você citou, né, Lúcia, a questão do Magnificat, e ali nós vemos Maria que exalta os pobres e que também faz um alerta, uma profecia contra os poderosos, né? Então, seguindo o exemplo de Maria, nós vamos afastar de toda e qualquer maneira essa aporofobia que tem entrado em alguns segmentos da nossa igreja. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Estamos chegando ao final dessa semana, durante a qual nós tivemos a oportunidade de conversar com a Lúcia Pedrosa Pado, da nossa Academia Marial, sobre a primeira parte da sua obra Maria e a Espiritualidade Cristã. A partir de vários elementos que foram tratados durante essa semana, nós gostaríamos de concluir fazendo uma pergunta muito simples. Como podemos nos inspirar em Maria para uma melhor espiritualidade cristã em nossas vidas, Lúcia? Frater Orlando, de tantas formas, né? Maria é o nosso modelo de verdade e tantas inspirações podemos ter dela. Ela pode nos ajudar, por exemplo, a ter uma atitude de combate à aporofobia, a esse neognosticismo, a esse neopelagianismo de que falamos, não é? Mostrando como que o amor ele é vivido no concreto da nossa vida, do nosso corpo, da nossa história, mas também abertos ao Espírito. Podemos aprender dela o que é a jovialidade, a vivermos a jovialidade. Ela foi a mulher nova. O velho não teve força nela, não é? A mulher velha não teve força, não teve espaço na sua vida. Vemos nas suas atitudes e relações um coração que é capaz de amar a Deus, capaz de amar a si mesma, capaz de amar o próximo, não é? Capaz de amor. O seu sim é muito global. Nós também vemos como que a ação do Espírito é intensa e é profunda em nós. Às vezes a gente pensa em Maria apenas num episódio, não é? Ou carregando Jesus, como se Jesus sempre fosse uma criança. Puxa, Maria foi ao longo de toda a sua vida.
desde a anunciação, passando pela visitação, ou seja, saindo de si, indo ao encontro dos outros, falando, entoando um cântico de louvor e, ao mesmo tempo, um cântico de confiança no Deus dos pobres, não é? Como no Magnífica, é o Espírito falando também por suas palavras. Maria observa o nascimento de Jesus, acompanha na sua infância, na sua adolescência, aprende com o filho, acompanha até o fim da cruz, não é? E depois está no início da igreja. Nós também, ao longo de toda a nossa vida, o que nós fazemos para ouvir esse Espírito que vai sempre, que leva sempre uma promessa dentro de si? Nós estamos abertos a essa novidade, porque o Espírito ele é silencioso, está oculto na nossa vida, mas nós temos olhos para ver, coração para senti-lo, pés e mãos para atuar segundo esse Espírito, como ela teve. Ele é um impulso de saída, de força, de comunhão. Ou seja, Maria, em suma, ela nos convida a jovialidade no sentido de recriar nossos vínculos de amor. Vínculos de amor conosco mesmos, não é? Perguntando, buscando sempre, até mesmo questionando a Deus, como Maria pôde fazer perguntando, não é? É um vínculo, Maria é ela, é um vínculo, é um amor como nos diz, amar a Deus é o próximo como a ti mesmo. Maria também teve este movimento. Ela tem também um vínculo de amor para com esta nova igreja que nasce, esta igreja mariana, esta igreja, como diz o Papa Francisco, em saída, esta igreja chamada uma jovialidade. Então, que a exemplo de Maria possamos estar sempre abertos à jovialidade do Espírito, para que assim nós possamos agir conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele motiva. Afinal, o Espírito Santo é o próprio Deus agindo em nós. Muito obrigado, Lúcia, pela sua presença. Que alegria poder aprender com você sobre esses temas tão importantes, tão atuais, que você compartilhou conosco. Muito obrigado também a você que esteve conosco, nos acompanhando na Escola de Maria. Continue ligadinho na TV Aparecida.